E aí, boa tarde, minha gente, meu povão querido. Então aí, né, vocês estão vendo, né, a gente já tá na segunda-feira, né, um dia após Páscoa, né, e a gente tá aí passeando no centro da cidade, né, mostrando para vocês aí como é que foi nossa Páscoa na nossa cidade aí, ó, os enfeites, né, de Páscoa, os coelhinhos, tudo enfeitado, bonitinho. Vocês estão vendo aí, aqui a gente passou tudo bem a Páscoa, então, no dia da Páscoa, né, que foi ontem, domingo, fiz um almoço simples, normal, né, como o almoço de domingo, maionese, carne, um refri aí, né, e uma Pepsi aí, né, e daí também meu netinho veio me visitar de tarde com a mãe dele, minha filha, vieram passar um pouquinho do tempo, eu não gravei, mas eles estavam aqui. Todos ganharam, né, uns presentinhos, chocolate também, uma caixa de bombom cada um e bis, né, e assim foi a nossa Páscoa, né, feliz, com saúde. Jesus estava aqui com nós também, né, presente, porque ele ressuscitou, tá no céu, mas o Espírito Santo tá com nós dele, né, aqui na terra, o Espírito Santo, porque ele mesmo não vai descer aqui na terra, e nós estávamos acompanhados de Jesus Cristo, então estamos, né, e continuamos todos os dias, porque Jesus é para todos os dias, não é só pro dia sexta-feira santa e o dia da Páscoa da ressurreição. Jesus é para todos os dias, pessoal. E aí, cuidem-se, Jesus no coração, na mente e na vida todos os dias. Amém? Em uma manjedoura a história se iniciou, pois ali estava o nosso Salvador. Nasceu o Messias, o verbo se fez carne, e aos 30 anos começaram seus milagres. 12 discípulos o acompanhavam, amigos fiéis eram o que todos achavam. Até que um certo dia um se rebelou e por moeda de prata uma estrela entregou. Levaram Jesus, a morte foi condenado, um plano de amor estava sendo iniciado. Colocaram um Messias do lado de um ladrão, Saulo Barrabás, gritava a multidão, coroa de espinhos e uma cruz nas costas. Ali ele caminhou pela via dolorosa, aquele que nenhum mal cometeu. Cada chibacada era um pecado meu e seu. Como cordeiro do mundo ele sofreu, pagando pecados que nós não cometeu. Ele sofria tanto, era tamanha sua dor, que corria sangue pelo rosto do Senhor. Lá naquela cruz, foi crucificado, e ele gritou, está consumado, o véu foi rasgado. Jesus morreu por dois, ao terceiro dia reviveu. Em uma manjedoura a história se iniciou, pois ali estava o nosso Salvador. Nasceu o Messias, o verbo se fez carne, e aos 30 anos começaram seus milagres. 12 discípulos o acompanhavam, amigos fiéis eram o que todos achavam. Até que um certo dia um se rebelou e por moeda de prata uma estrela entregou. Levaram Jesus, a morte foi condenado, um plano de amor estava sendo iniciado. Colocaram um Messias do lado de um ladrão, Saulo Barrabás, gritava a multidão, coroa de espinhos e uma cruz nas costas. Ali ele caminhou pela via dolorosa, aquele que nenhum mal cometeu. Cada chibacada era um pecado meu e seu. Como cordeiro do mundo ele sofreu, pagando pecados que nós não cometeu. Ele sofria tanto, era tamanha sua dor, que corria sangue pelo rosto do Senhor. Lá naquela cruz, foi crucificado, e ele gritou, está consumado, o véu foi rasgado. Jesus morreu por dois, ao terceiro dia reviveu. Em uma manjedoura a história se iniciou, pois ali estava o nosso Salvador. Nasceu o Messias, o verbo se fez carne, e aos 30 anos começaram seus milagres. 12 discípulos o acompanhavam, amigos fiéis eram o que todos achavam. Até que um certo dia um se rebelou e por moeda de prata uma estrela entregou. Levaram Jesus, a morte foi condenado, um plano de amor estava sendo iniciado. Colocaram um Messias do lado de um ladrão, Saulo Barrabás, gritava a multidão, coroa de espinhos e uma cruz nas costas. Ali ele caminhou pela via dolorosa, aquele que nenhum mal cometeu. Cada chibacada era um pecado meu e seu. Como cordeiro do mundo ele sofreu, pagando pecados que nós não cometeu. Ele sofria tanto, era tamanha sua dor, que corria sangue pelo rosto do Senhor. Lá naquela cruz, foi crucificado, e ele gritou, está consumado, o véu foi rasgado. Jesus morreu por dois, ao terceiro dia reviveu. Em uma manjedoura a história se iniciou, pois ali estava o nosso Salvador. Nasceu o Messias, o verbo se fez carne, e aos 30 anos começaram seus milagres. 12 discípulos o acompanhavam, amigos fiéis eram o que todos achavam. Até que um certo dia um se rebelou e por moeda de prata uma estrela entregou. Levaram Jesus, a morte foi condenado, um plano de amor estava sendo iniciado. Colocaram um Messias do lado de um ladrão, Saulo Barrabás, gritava a multidão, coroa de espinhos e uma cruz nas costas. Ali ele caminhou pela via dolorosa, aquele que nenhum mal cometeu. Cada chibacada era um pecado meu e seu. Como cordeiro do mundo ele sofreu, pagando pecados que nós não cometeu. Ele sofria tanto, era tamanha sua dor, que corria sangue pelo rosto do Senhor. Lá naquela cruz, foi crucificado, e ele gritou, está consumado, o véu foi rasgado. Jesus morreu por dois, ao terceiro dia reviveu. Em uma manjedoura a história se iniciou, pois ali estava o nosso Salvador. Nasceu o Messias, o verbo se fez carne, e aos 30 anos começaram seus milagres. 12 discípulos o acompanhavam, amigos fiéis eram o que todos achavam. Até que um certo dia um se rebelou e por moeda de prata uma estrela entregou. Levaram Jesus, a morte foi condenado, um plano de amor estava sendo iniciado. Colocaram um Messias do lado de um ladrão, Saulo Barrabás, gritava a multidão, coroa de espinhos e uma cruz nas costas. Ali ele caminhou pela via dolorosa, aquele que nenhum mal cometeu. Cada chibacada era um pecado meu e seu. Como cordeiro do mundo ele sofreu, pagando pecados que nós não cometeu. Ele sofria tanto, era tamanha sua dor,
Salvador, nasceu o Messias, o verbo se fez carne e aos 30 anos começaram seus milagres. 12 discípulos o acompanhavam, amigos fiéis era o que todos achavam. Até que um certo dia um se rebelou e por moeda de prata o mestre ele entregou. Levaram Jesus, a morte foi condenado, um plano de amor estava sendo iniciado. Colocaram o Messias do lado de um ladrão, salva Barrabás, gritava a multidão. Coroa de espinhos e uma cruz nas costas, ali ele caminhou pela via dolorosa. Aquele que nenhum mal cometeu, cada chibatada era um pecado meu e seu. Como cordeiro do mundo ele sofreu, pagando o pecado que não cometeu. Ele sofria tanto era tamanha sua dor, que corria sangue pelo rosto do Senhor. Lá naquela cruz, foi crucificado, e ele gritou, está consumado, o véu foi rasgado. Jesus morreu por dois, ao terceiro dia reviveu. Em uma manjedoura a história se iniciou, pois ali estava o nosso Salvador. Nasceu o Messias, o verbo se fez carne e aos 30 anos começaram seus milagres. 12 discípulos o acompanhavam, amigos fiéis era o que todos achavam. Até que um certo dia um se rebelou e por moeda de prata o mestre ele entregou. Levaram Jesus, a morte foi condenado, um plano de amor estava sendo iniciado. Colocaram o Messias do lado de um ladrão, salva Barrabás, gritava a multidão. Coroa de espinhos e uma cruz nas costas, ali ele caminhou pela via dolorosa. Aquele que nenhum mal cometeu, cada chibatada era um pecado meu e seu. Como cordeiro do mundo ele sofreu, pagando o pecado que não cometeu. Ele sofria tanto era tamanha sua dor, que corria sangue pelo rosto do Senhor. Lá naquela cruz, foi crucificado, e ele gritou, está consumado, o véu foi rasgado. Jesus morreu por dois, ao terceiro dia reviveu. Em uma manjedoura a história se iniciou, pois ali estava o nosso Salvador. Nasceu o Messias, o verbo se fez carne e aos 30 anos começaram seus milagres. 12 discípulos o acompanhavam, amigos fiéis era o que todos achavam. Até que um certo dia um se rebelou e por moeda de prata o mestre ele entregou. Levaram Jesus, a morte foi condenado, um plano de amor estava sendo iniciado. Colocaram o Messias do lado de um ladrão, salva Barrabás, gritava a multidão. Coroa de espinhos e uma cruz nas costas, ali ele caminhou pela via dolorosa. Aquele que nenhum mal cometeu, cada chibatada era um pecado meu e seu. Como cordeiro do mundo ele sofreu, pagando o pecado que não cometeu. Ele sofria tanto era tamanha sua dor, que corria sangue pelo rosto do Senhor. Lá naquela cruz, foi crucificado, e ele gritou, está consumado, o véu foi rasgado. Jesus morreu por dois, ao terceiro dia reviveu. Em uma manjedoura a história se iniciou, pois ali estava o nosso Salvador. Nasceu o Messias, o verbo se fez carne e aos 30 anos começaram seus milagres. 12 discípulos o acompanhavam, amigos fiéis era o que todos achavam. Até que um certo dia um se rebelou e por moeda de prata o mestre ele entregou. Levaram Jesus, a morte foi condenado, um plano de amor estava sendo iniciado. Colocaram o Messias do lado de um ladrão, salva Barrabás, gritava